Olá, muchachos, ¿cómo están? Espero que vocês estejam muito bem. E hoje vamos começar um novo capítulo. Então, gente, nosso novo capítulo é o capítulo 4, dando continuação, né, os capítulos que a gente viu nas aulas presenciais. E no último vídeo a gente viu a revisão desses capítulos que a gente já tinha visto. Então, o capítulo 4, ele traz como temática La Fiesta Sorpresa. O que significa isso, professora? Então, significa a festa surpresa. Então, é aquela festa de aniversário que geralmente os amigos se juntam, né, para fazer aquela surpresa para aquele amigo, aquela amiga querida, né? Então, é o que acontece com esse texto que dá início ao capítulo 4. Então, vamos ao texto. Eu fiz aqui printei aqui o texto de vocês, só que não tem a imagem, mas aí vocês podem acompanhar no livro de vocês, que está na página 30. Então, lá tem a imagem do aniversário, inclusive, para que vocês possam não só fazer a leitura, mas também visualizar como está sendo essa festa, né? Ou seja, como foi essa festa. Primeiramente, meus queridos muchachos, vamos fazer a leitura e, em seguida, a tia vai fazer a tradução do texto para vocês. E, depois do texto, a tia já deixou a atividade aqui no próprio vídeo, tá bom? Então, diz o seguinte. Então, temos dois personagens, que é a Pilar e Marcos. Diz assim: Marcos, muchachos, graças por tudo. La fiesta está muy linda, los invitados, los regalos, los globos. Todavía no me lo creo que haya hecho todo isso sem que eu me diera cuenta. Marcos, no hay de qué. Sabíamos de la enfermedad de tu abuela, pero no podíamos dejar que uma fecha tão importante passara como se nada. Espero que tu madre e ella não estén molestas. Pilar, não te preocupes por isso, pois elas não se molestaram. Todo lo contrario, están incluso muy felices con la presencia de tan buena gente en nuestra casa. Marco, ufa, que bueno. Juan y yo estábamos un poquito preocupados por la invasión. Pilar, pues nada, quédate tranquilo que todos están muy contentos, principalmente yo. No sé cómo retribuirle tan bella sorpresa. Marcos, não te molestes com isso. Não hace falta que retribuyas. Tu amistad es lo que importa. Mira, este es tu regalo. No me lo puedo creer. Hace mucho queria comprar-me esses pendientes. São lindos. Eres um carinho, Marcos. Então, muchachos, esse texto, ele, como eu falei, ele trata de um aniversário. Aniversário de Pilar, e Marcos foi quem preparou toda a surpresa com os amigos. E aqui diz assim: Marcos, muito obrigada por tudo. A festa está muito linda, os convidados, os presentes, os balões. Mas, todavia, não acreditava que vocês poderiam fazer tudo isso por mim. Como se fosse isso, né? Não há de quê. Sabíamos que a doença da sua avó, mas não podia deixar que uma data tão importante como essa passasse em branco. Espero que tua mãe e ela não esteja molestada, ou seja, eu espero que a mãe e a família dela não tenha ficado chateada por eles terem usado o espaço da casa e feito aquela festa, né? Aí ela respondeu: não te preocupe com isso, pois elas não se molestaram, ou seja, não se preocupe com isso, elas não ficaram chateadas. Pelo contrário, estão inclusive felizes com a presença de essas pessoas maravilhosas em nossa casa. Ufa, que bom! Juan e eu estávamos um pouco preocupados com a invasão, pois nada, fica tranquilo que todos estão muito contentes, principalmente eu. Não sei como te retribuir com tão bela surpresa. Não se molesta, ou seja, não fica triste ou chateada com isso. Não faz falta que retribua, ou seja, não tem necessidade que ela retribuísse, né, aquela festa que ele fez para ela. Tua amizade é o que importa. Olha, esse é o teu regalo, ou seja, o teu presente. Aí ela respondeu: não posso acreditar, faz muito tempo que eu queria comprar estes brincos, são lindos e com carinho, Marcos. Geralmente a palavra carinho, pessoal, é utilizado quando alguém gosta de alguém, inclusive até por casais. Se alguém chama a esposa de carinho, ele está querendo expressar que gosta daquela pessoa. É como se fosse um sentido de que eu gosto de alguém, tá bom? Aqui eu já deixei a atividade referente a esse texto, que se encontra na página 31. Então, eu coloquei aqui, atenção, atividade, página 31.
Então, vocês não esqueçam, façam essa atividade após o vídeo, tá bom, gente? Outro assunto, gente, que vem em seguida na página 31, é las estaciones del año, são as estações do ano. Tenho certeza que todos vocês sabem quais são as estações do ano, né? Que são 4, que é verão, outono, inverno e primavera. Só que aqui a gente vai conhecer elas 4 em espanhol. Então, primeiro vem el verano, que é o verão. Então, é el verano. Então, eu tenho o artigo aqui, masculino, ele, e a palavra verão em espanhol. Temos aqui el otoño. Vocês sabem que a letra N, ela soa basicamente como se fosse um NH. Então, quando eu vou pronunciar outono, eu pronuncio el otoño, como se fosse um NH. El invierno, que é o inverno, e la primavera, que é a primavera. Então, as 4 estações do ano. A primeira dela é el invierno. E el invierno começa em dezembro e acaba em fevereiro. Em alguns casos, alguns lugares, acaba inclusive em março, né? Nem sempre é em fevereiro. Geralmente também pode ser que seja em março. Los dias são curtos e las noches largas, ou seja, os dias são pequenos, né? As horas passam mais rápido e as noites são mais estendidas, mais longas. As temperaturas muito frias e cai neve em alguns países. Los animais e las plantas têm pouca atividade. El invierno celebramos la Navidad. Ou seja, como é um período onde começa em dezembro, então também é o mesmo período onde se celebra o Natal. Navidad aqui, pessoal, é Natal, tá bom? O outro é la primavera, que é a primavera, começa do mês de março e acaba no mês de maio. Los dias são mais largos, há mais lluvia, os animais começam a preparar-se para a procriação e as plantas echam suas primeiras hojas, flores e frutos. Ou seja, na primavera ela começa em março e acaba em maio, um mês de primavera. Os dias são mais longos, né? Largos significa longos, e há muita chuva, os animais começam a preparar para a procriação, ou seja, enfim, para o momento onde eles vão, a fêmea e o macho, enfim, você já sabe como é o processo de procriação, não é necessário a gente explicar aqui. E as plantas começam a aparecer suas primeiras folhas, flores e frutos, tá bom? El verano, que começa em junho e termina em agosto. Os dias são muito largos e as noites curtas, ou seja, os dias são longos e as noites curtas. As temperaturas são mais calientes, ou seja, você sabe que no verão é o momento que é mais quente, né? A temperatura altíssima, inclusive para a gente aqui, né? Mas para a gente a maioria do tempo é verão, né? Os animais atendem às suas crias e as plantas estão llenas de hojas e frutos, ou seja, os animais atendem às suas crias, ou seja, é o momento que eles cuidam, né? Que já teve, digamos, seus filhos, estão cuidando, né? É o momento também que as plantas estão cheias de flores e frutas, né? Já passaram pelo processo já das flores, já está nas frutas, né? El outono. El outono começa em setembro e termina em novembro. Os dias são mais curtos, as temperaturas são frias e llueve muito. Ou seja, começa em setembro e termina em novembro. Os dias são mais curtos, as temperaturas são frias e chove muito no outono. Os animais começam a preparar-se para o frio, as plantas perdem suas hojas. Esse é o momento onde os animais começam a se preparar para passar aquela temporada de frio e as plantas perdem as folhas, né, gente? Outro assunto que também traz na mesma página, aliás, que traz na página 32, é os dias da semana. É algo novo para vocês, eu sei que todo mundo está querendo saber, como é que é os dias da semana em espanhol? Todo mundo é ansioso, né, gente? Então, vamos lá conhecer como é que se chama os 7 dias da semana em espanhol. Então, se chama lunes, segunda, martes, terça, miércoles, quarta, jueves, quinta, viernes, sexta, sábado é a mesma pronúncia escrita, igual, é sábado, e domingo também. Só que no espanhol tem uma pequena diferença, inclusive nesses 2 últimos dias que são iguais, porque os dias da semana em espanhol têm a origem através dos planetas, da composição, né, dos planetas. Então vamos lá. Primeiramente, lunes, qual é a origem do dia segunda-feira chamar lunes? Por que chama lunes?
é homenagem à lua, porque lua em espanhol se chama luna, ou seja, a palavra lua é luna, então é homenagem à lua. Martes é em homenagem ao planeta Marte, miércoles ao Mercúrio, jueves, Júpiter e viernes, Vênus. O sábado é o Saturno e domingo é em homenagem ao Sol. Então essa é a explicação para os dias da semana em espanhol. Então do ladozinho aqui a tia colocou os dias em espanhol, a origem e do lado aqui a tradução em português, para que vocês façam a comparação e entendam. Também na mesma página a gente traz os meses do ano, ou seja, os meses. Como que são os meses, os 12 meses do ano, como é que chama em espanhol, tal. Então, enfim. Então, os meses também têm uma história. Eu tentei resumir um pouquinho aqui nos próximos slides, mais ou menos como foi que surgiu, os 12 nomes, né, onde dá origem aos meses. Então, vamos ver então. Janeiro. Janeiro em espanhol se chama enero. Enero. Fevereiro, febreiro. Março, tem praticamente, na verdade, é a mesma pronúncia, com exceção da escrita, que vocês não percebem aqui, que em português é ser cedilha, e no espanhol é com seta, a letra seta, que é a letra Z. Então, março, mesma pronúncia. Lembrem que o Z no espanhol tem som de S, S, cedilha, então eles são bem parecidos. Abril, normal, também a escrita. Maio, a pequena diferença aqui na letra Y, que é a letra Y, porque a gente sabe que a Y no espanhol tem a mesma pronúncia do I, mesmo som, quando eu pronuncio o mesmo som. Então, por isso que eu falo maio exatamente como falo no português. Já o mês junho, que é o mês de junho. Então, lembrem da letra J, a gente pronuncia com som de R, então, junho. Julho, julho, mesma coisa. Agosto, escrita, pronúncia igual ao português. Setembro, septiembre, ó. Septiembre. Eu tenho o Pzinho aqui, que ele é mudo, então é septiembre, a pronúncia. Outubro, octubre. Também eu tenho aqui o Czinho, que ele é mudo, ó. Novembro, noviembre. Lembra do V? O V no espanhol, ele tem um som, não é que ele tem um som de B, mas igual ao B, mas ele é bem parecido, só que mais leve na hora de pronunciar. Então é noviembre, tá bom? E dezembro, diciembre. Então esses são os 12 meses em espanhol, a escrita e a pronúncia para vocês. Agora, nesses outros slides, eu coloquei a explicação da origem desses nomes. Então, primeiro, enero. Eu não vou ler, pessoal, porque senão vai ficar muito extenso, tá? Mas aqui vocês podem estar pausando o vídeo depois e lendo direitinho aqui. Mas a palavra enero dá origem a um dos principais deuses romanos, que é o Janus. Janus, a pronúncia em espanhol. Então, esse mês de janeiro, ele é homenagem a esse deus. Fevereiro, só fazendo aqui uma pequena correção, aqui, gente, como é uma imagem, porque eu tentei botar o mais menor possível, porque se a gente for ver realmente a história é bem longa, dá mais de uma página, 2, 3, então não dava, né? Então eu tentei resumir o máximo possível, e aqui fevereiro saiu, como é uma imagem que eu pesquisei, então essa letra aqui está errada, então é fevereiro, aqui é um R, não um T, só corrigindo. Então, o mês de fevereiro é referente às festas que teve lugar na Itália. Então, é referente a umas festas que chamam de Februália, então é uma festa que tem lá na Itália, em Roma. Então, o mês de fevereiro deu origem por causa da festa que se chama Februália. Março, a origem é dedicada a Marte, que é o deus da guerra para eles. E abril, gente, a explicação do nome abril seria... Há duas possibilidades de explicar o nome abril, vou ler para vocês. A primeira seria a homenagem a Afrodite, deusa do amor. E a segunda seria que abril pode se derivar da palavra latina aperire, ou seja, que faz referência às flores, enfim, à primavera. Então, são duas explicações para a origem do nome abril. Maio se refere à antiga deusa romana chamada Maia. Então, a origem é essa deusa romana aqui. A mãe do deus Mercúrio. Não sei se vocês já ouviram em algum momento uma história sobre os povos que deram origem aos países espanhóis na América
latina, nos países latinos, né, que chamam latinos, mas os povos que habitavam ali antes, eles são politeístas, eram povos politeístas. Então você sabe que politeísta é quando acredita em vários deuses. Talvez se não estudou, vamos estudar lá em História ou Geografia isso. Então, os povos que acreditavam em vários deuses. Então, por isso que a maioria das coisas, nome, origem, em espanhol, também tem a ver com esses deuses, porque eles eram pessoas, povos politeístas, certo? Junho. Então, junho, gente, o mês de junho deu origem à mulher, a deusa Runa, protetora das mulheres em geral. Julho, que é julho, é em homenagem ao imperador Júlio César. Agosto também é em origem ao imperador, que é o Júlio Augusto. Setembro, a origem é do número 7. Então, esses 4 últimos meses desse slide, pessoal, deu origem através dos números em espanhol. Então, setembro, originado do número 7. Outubro, do número 8, que é 8. Novembro, que vem de 9, que é o número 9. E dezembro ao número 10, que é o número 10. Então, esses 4 últimos aqui deu origem através dos números. Só uma pequena colocação. Antes, na formação dos meses, só existia 10 meses, 10 meses em espanhol. Foi aí que partiu do imperador, só recapitulando aqui, o imperador Júlio César, aliás, que deu origem ao mês de julho, que é julho. Esse imperador aqui, ele quis que um mês fosse em homenagem ao nome dele. Aí foi lá, tinha 10 meses, adicionou mais um mês, aí ficou 12 meses. Aí, por causa disso, o imperador César Augusto teve a mesma ideia, tipo uma invejinha, né, do outro. Aí também quis que o mês de agosto fosse originado através do seu nome, ou seja, uma homenagem a ele. Por isso que, em vez da gente ter 10 meses, a gente tem 12 meses. Então, julho e agosto é originado, ou seja, em homenagem a esses dois imperadores. Outro assunto, pessoal, são as ações habituais. Então, ações habituais significa ações habituais. É aquilo que você faz, né, digamos, diariamente, que tem uma rotina, né, na verdade. Então, vamos lá. Eu peguei essa imagem aqui do livro de vocês podem até depois folhear, está na página 33. E aqui tem essas imagens que são as ações habituais de uma pessoa. Então, uma pessoa acorda, o que é que ela faz, enfim, assim, que geralmente acontece diariamente. Então, vamos lá. Primeiramente, então, acordar. Como é que é acordar? Desculpa. Como é dormir, ou seja, deitar em espanhol. A palavra deitar em espanhol se fala acostar. Professora, mas aqui não está escrito acostar-se? Sim, realmente está escrito aqui com esse cizinho no final, que eu não vou adentrar o assunto, mas é um pronome reflexivo, que esse pronome, gente, ele é utilizado quando eu vou falar, eu vou ter um pronome antes do verbo. Então, por exemplo, se eu estou falando que eu estou me acostando, e por isso a necessidade desse cizinho aqui no final, mas até no momento não é necessário que vocês adentrem tanto essa questão do verbo em si, mas sim o acontecimento, a ação habitual, certo? Outro aqui, caminhar ou andar, é quando a pessoa caminha. Então, caminhar é o verbo caminhar ou andar, como é no português, certo? Bostezar, lembre que a pronúncia do Z é igual a, dos S, não a do Z ele pronuncia como S. Então, bostezar aqui significa bocejar. Cepilhar os dentes é quando eu escovo, né? Cepilhar é escovar, então escovar os dentes. Cenar, gente, é jantar. Charlar, o que é charlar? Charlar é quando eu, geralmente, digamos que eu esteja caminhando na rua, aí eu encontro um amigo, aí eu sento ali, sei lá, me acosto em algum lugar e começo a conversar com ele, né? O povo geralmente fala que é jogar a conversa fora, na rua, essas coisas, né? Então, charlar seria isso. Desayunar é tomar café da Despertar-se é acordar. Duchar-se ou banhar-se, tanto faz os dois verbos, têm o mesmo significado, que é tomar banho, né? E peinar-se, que é pentear, então você vai pentear seu cabelo. Então, peinar seria pentear, arrumar o seu cabelo, certo? Aí aqui já tem a atividade de vocês, que está na página 33 e 34, referente a esse assunto que foi dado agora, tá bom, gente? Então, façam
tudinho, que depois a tia vai pedir, explicar como é que vai ser a questão do envio para mim, tá bom?